Fala galera, tudo bem? Eu sou a Fernanda, faço parte aqui do time de marketing da Inove Nutrition e aqui com nossa super convidada, eu vou deixar ela se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Agleia, nutricionista aqui da Inove Nutrition, e a gente vai bater um papo bem interessante hoje. Então, no episódio anterior, né, Babi, a gente falou sobre, de forma geral sobre a importância do cuidado com a saúde, especialmente das mulheres. Também demos dicas, falamos sobre alimentação, qualidade do sono, atividade física, a importância de hábitos saudáveis para prevenir. Sim. E agora a gente vai começar fechando mais esse nicho, né? Vamos começar falando um pouco sobre atividade física e alimentação saudável. Assim. Como que as mulheres de 30, 40 anos podem focar mais nisso, olhar com outros olhos para essa parte? Então vamos pensar no contexto como um todo, né? A vida de uma mulher de 30, 40 anos, como que tá? E o que ela pode fazer para melhorar ali a qualidade de vida dela, pensando em alimentação, nutrição e atividade física. Então a mulher nessa faixa etária, ela tá com um ritmo totalmente acelerado, né? Ela tem muitas atividades para fazer durante o dia, né? E o trabalho normalmente é a principal delas. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a alimentação para a mulher que tem uma rotina de trabalho muito corrida acaba ficando um pouco complicada de ser uma alimentação saudável, uma alimentação natural, uma alimentação equilibrada, porque na correria do dia a dia muitas vezes as mulheres consomem alimentos que não são nada saudáveis, fazem alimentações desequilibradas, com pouca quantidade de nutrientes e uma quantidade calórica muito grande. É isso que acontece com a maioria das mulheres, né? O que elas podem estar fazendo para mudar isso? Trocas alimentares, né? Então, o primeiro passo importante é a mulher analisar como que é a rotina alimentar dela na maioria dos dias. Então, assim, eu faço um diário comigo mesma. O que eu como na maioria dos dias no café da manhã? O que eu como na maioria dos dias no meio da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar? Como que é a minha rotina alimentar? Eu passo o dia beliscando? Não. Eu só faço almoço e janta? Não. O meu café da manhã é recheado de pão? Como que é? Então eu preciso ter essa análise, né? Depois que eu fiz essa análise de como é a maioria dos meus dias, claramente qualquer mulher com o mínimo de informação consegue perceber aonde ela está tendo os maiores erros, né? A gente consegue avaliar a nossa rotina alimentar e ver aonde eu estou fazendo um erro muito grave, né? Ai, todo dia de manhã eu como dois pães francês com manteiga na chapa. Tá certo meu café da manhã? É nítido que não está. Tipo, se eu sou uma pessoa, por que eu tô comendo dois pães? Já começa por aí, né? É, aí a mulher que aí a mulher que almoça no trabalho. Ah, o meu almoço é no ambiente de trabalho e aí eu compro alguma coisa ali perto porque eu não tenho tempo de levar um almoço. Ou no meu trabalho não tem como esquentar a comida, alguma coisa do tipo. O que tem perto do seu trabalho? O que você consegue comer perto do seu trabalho de uma forma mais saudável? Ah, perto do meu trabalho tem um restaurante, perto do meu trabalho tem um mercado. O que vende nesses lugares? Ah, eu sempre compro uma esfirra, eu compro uma coxinha, mas o que mais que tem para vender? Então, observe o ambiente que você vive, porque isso também facilita na sua alimentação. Ah, eu descobri que perto do meu trabalho também tem uma quitanda que vende um bowl de salada e um temperinho. Às vezes a gente não sabe as coisas que tem porque não busca, porque vai no mais fácil, no mais rápido, no que eu já conheço, né? Então fazer trocas alimentares é a chave principal para você ter mudanças. Buscar onde você está errando e o que você pode fazer para melhorar. Adicionar fibras na alimentação é uma coisa também muito importante que as mulheres demoram um pouco para perceber, né? Eu demoro para perceber que eu preciso das fibras, porque antigamente as fibras não eram muito faladas, então a gente não sabia os papéis que ela tinha no nosso organismo. Para as mulheres de 30, 40 anos, as fibras são mais importantes ainda, porque nesses momentos que a gente tem desregularização hormonal, nós temos também
uma diminuição da função intestinal, né? Quanto mais eu tenho queda de hormônios, mais dificuldade o meu intestino vai tendo para trabalhar. A mulher, ela tem muito mais dificuldade de ir ao banheiro do que os homens, né? Com certeza. O organismo feminino, eu costumo falar que é feito para enroscar no intestino. Porque a maioria das mulheres tem problemas intestinais. E é tipo assim, uns 80% das mulheres, sabe? É lógico que isso vem diminuindo porque as mulheres estão tendo essa consciência e fazendo mudanças, né, para melhorar. O consumo de fibras na alimentação, uma alimentação mais saudável, uma alimentação pobre em alimentos industrializados, com mais alimentos naturais, né, com temperos naturais, facilita o funcionamento intestinal. O consumo de água, né? Mas eu tomo bastante água. Ah, quanto de água você toma? Ah, eu não sei. Conta pra mim quantos copos você toma. Ah, conto. Quanto deu? Ah, 3 copos. E a pessoa acha que tá tomando bastante água, né? Então a gente começa a fazer ela se observar e ela conhecer a rotina dela mesma. E isso é importante para as mudanças alimentares. Eu preciso conhecer a minha rotina, eu preciso conhecer, né, o meu organismo e o que eu estou fazendo com ele. Isso é totalmente importante para eu conseguir incluir mudanças que vão ser mudanças fixas. Porque não adianta nada eu incluir mudanças que vão ser passageiras, né? Eu preciso das mudanças benéficas e fixas. Então isso é importante. Atividade física é outro quesito que é totalmente importante e faz total interferência no funcionamento intestinal. A mulher que faz atividade física tem um funcionamento intestinal muito melhor da que não faz, né? Porque quando eu não faço atividade física, o meu organismo ele se trava para várias funções, como por exemplo a hidratação. A mulher que não faz atividade física, ela sente muito menos necessidade de se hidratar do que a mulher que faz. E a água é fundamental para o funcionamento intestinal. É verdade que o pessoal fala que o intestino é como se fosse o segundo cérebro do... Totalmente, totalmente. Por quê? Porque o nosso organismo... Vamos pensar de uma forma bem simples, assim, de entender. O nosso cérebro, ele é feito para pensar, né? Então, eu penso em tudo que eu tenho para fazer. Eu penso que eu tenho que comer, eu penso que eu tenho que trabalhar, eu penso que eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar, que eu tenho... Né? Eu penso em tudo isso. Outra coisa que o nosso cérebro faz é emitir neurotransmissores para avisar o meu organismo. Então, o meu cérebro emite um neurotransmissor que avisa o meu estômago que está chegando comida na hora que eu estou mastigando. Isso é feito através de liberação de enzimas. Então, quando eu estou mastigando, eu libero enzimas que essas enzimas avisam o meu estômago que vai chegar um alimento. Para isso, meu organismo vai liberar suco gástrico para fazer a digestão daquele alimento. O intestino por si, que a gente chama de segundo cérebro, o que ele faz? O intestino ele absorve os nutrientes e é através da parede intestinal que esses nutrientes vão para a corrente sanguínea para fazer as funções que eu preciso dentro do meu organismo. Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não tenho uma absorção de nutrientes saudável. Então, se eu não tenho um intestino saudável, nem que eu me alimente bem, o meu organismo não vai conseguir aproveitar isso. Não vai conseguir absorver. Exatamente, porque muitos nutrientes eles não são absorvidos quando a parede intestinal não está saudável. E aí o que é feito? O organismo ele descarta esses nutrientes. Então, mesmo que eu tenha comido um alimento rico em nutrientes, o meu organismo vai descartar através do intestino grosso e aí vai ser liberado pelas fezes e não vai fazer a função que ele precisaria fazer sendo absorvido pelo intestino delgado, né? Que é a parte do nosso intestino que absorve ali os nutrientes. Então, assim, é importante que eu tenha uma alimentação saudável, uma atividade física regular, mas é importante, acima de tudo, que eu conheça o meu organismo, que eu saiba se eu tenho um intestino saudável ou não. E como que eu faço para saber isso? Eu faço uma análise. Todos os dias eu vou ao banheiro, eu observo o meu cocô, como que é o meu cocô, como que é o formato dele, eu tenho que fazer força, o meu organismo vai uma vez no dia, 2 vezes no dia, uma vez a cada 2, 3 dias, a evacuação é dificultosa, a evacuação é facilitada, como que é? Tudo isso eu preciso saber para entender
o funcionamento ali do meu intestino. Uhum. E eu sinto que nessa fase da vida, de 30, 40 anos, a gente vai perdendo um pouco da energia também, né? A vitalidade, aquela vontade de fazer as coisas, que às vezes nem é de propósito, mas a mulher ela vai perdendo essa energia mesmo, essa vitalidade. E a alimentação ela pode ajudar nesse momento, Com né? certeza. É totalmente natural que a mulher tenha esse sentimento. Por quê? Nessa fase da vida, de 30, 40 anos, é a fase que a mulher mais está sobrecarregada. Então é natural que a disposição seja diminuída, porque ela tem múltiplas atividades durante o dia, né? Então, muitas das mulheres trabalham porque tem que trabalhar. Não tem prazer em ir trabalhar. Muitas das mulheres fazem uma atividade física porque o organismo está pedindo, ela se sente obrigada a fazer. E não porque ela sente prazer em fazer, né? Cuidam da casa porque tem que cuidar e não porque tem prazer em cuidar da sua casa, do seu lar. E isso acontece porque você está sobrecarregada e você está cansada. A primeira coisa que a mulher precisa fazer antes de pensar na quantidade de nutrientes é, mais uma vez, entender o seu corpo e dar tempo para ele. Você tem lá 10 atividades que você precisa fazer para cumprir o seu dia. Ah, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar o filho na escola, levar o filho na... Tá, deu 10 atividades. Tudo que eu tenho para fazer. Quando você fez já 5, tá fazendo a sexta, às vezes está fazendo a sétima, e vê o seu organismo dá sinais que ele não vai conseguir fazer a oitava, a nona e a décima, respeita ele, para aí, faz o máximo que der e para. E vai dar um momento de relaxamento para o seu corpo. Vai meditar um pouco, eu não consigo meditar. Senta e fica pensando em nada, ou senta e fica pensando em uma coisa fixa, só em uma única coisa, para que você relaxe. Porque a gente precisa de relaxamento para que o organismo saiba trabalhar, né? Quando a gente está com a cabeça exausta, com exaustão, né? Chegou nesse momento que está numa exaustão, você dificilmente vai conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. E dificilmente, que é o ponto que eu queria chegar, você vai conseguir se alimentar bem. Então, se você chegou lá e conseguiu completar as 10 coisas no momento de exaustão, você não vai sentar e preparar o seu jantar, um jantar saudável para se alimentar bem. Eu acho que a gente tem um hábito muito feio de, no meio de tantas tarefas, a gente não se prioriza. Não. A gente deixa naquela tarefa que se der tempo, se sobrar tempo, se não sei o que, aí Exatamente. A gente olha para nossa necessidade. Senão o foco são as tarefas e... Exatamente. E por que daí eu falei, se você viu que você está ali na sétima e não vai aguentar fazer a oitava, a nona e a décima, para e relaxa. Por quê? Se você relaxar naquele momento, se você tiver um momento que seja 15 minutos de relaxamento, você vai conseguir ir para a cozinha, montar sua salada, fazer uma refeição equilibrada, algo que te dê mais disposição. Você vai conseguir. Agora, se você tiver num momento de exaustão, você vai sentar no sofá e vai pedir um cachorro quente pelo iFood. Ainda vai falar que eu mereço porque eu trabalhei muito hoje. Exatamente. Exatamente. E a bola só vai ficando maior, 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 maior. Então, qual é a minha dica para que a pessoa melhore nesse quesito? Faça isso, né? Te dê o seu tempo, o relaxamento e se organize para ter uma alimentação que te dê mais disposição. E isso tem que começar lá no começo do dia. Não adianta você querer fazer essa refeição só à noite. Dar esse tempo para você só à noite. Então, a primeira coisa, eu entro às 7 no trabalho, eu preciso acordar às 6. Se organiza para começar a acordar 15 para 6, para você ter um momento de relaxamento no seu café da manhã. Para você conseguir consumir uma fruta com aveia, com chia, né? Se você é fã de mel, um fio de mel, um copo. O seu café da manhã com alimentos que vão te dar energia para o dia. Ai, mas eu não estou podendo comer nada mais denso porque minha nutricionista, estou fazendo dieta, minha nutricionista cortou tais alimentos. Ok, você consegue ganhar energia para o seu dia dentro de outros alimentos. Você não precisa comer pão para ter energia. Você pode muito bem comer uma fruta, por exemplo. Você pode fazer ali um mix de mamão com banana, que banana tem uma quantidade energética um pouco maior,
com aveia, com chia, com granola, daí depende, né? Vai depender também muito do paladar da pessoa. E ser uma refeição que já vai te dar mais disposição. Tomar ali uma xicrezinha de café e trabalhar. Ô, Babi, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que pode ajudar a galera. Na hora de montar as refeições, assim, existe um combinado de nutrientes, assim, importantes pra gente ter como métrica, por exemplo, é importante que toda refeição tenha um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, um pouco de fibras. Existe Com isso? certeza, com certeza. Na verdade, o ideal é que na nossa refeição nós tenhamos todos os nutrientes. Muitas vezes a gente não consegue ter todas as vitaminas, todos os minerais. Mas, por exemplo, carboidrato, proteína e lipídio é mais fácil. Porque se eu fizer ali uma batata cozida, né? Hoje eu vou fazer uma batata cozida. Uma batata cozida com uma carne e uma carne que não é tão magra. Não é gorda, mas não é tão magra. Por exemplo, um patinho. Não é uma carne gorda e não é uma carne 100% magra. Ela tem uma gordurinha bem pouquinha ali, que já vai ser a quantidade de lipídio. Aí eu faço ela no azeite, já é minha quantidade de lipídio. Então ali eu já tenho carboidrato, proteína e lipídio. Uhum. Agora eu preciso fazer o restante do meu prato com o quê? Com vitaminas, minerais e fibras. E isso eu posso ter aonde? Nos vegetais. Então eu posso ali colocar um brócolis, eu posso colocar uma abobrinha, eu posso colocar um tomate. Então, eu busco isso em alimentos que são ricos em nutrientes e não tão calóricos, dependendo do meu ponto de vista. Se é eu tô buscando ali emagrecimento, Dependendo do objetivo. Dependendo do meu objetivo. Se eu estiver buscando ali um emagrecimento ou nem quero emagrecer, mas eu também não quero ganhar peso, eu tenho que fazer mais ou menos isso. Agora, por exemplo, não, eu sou uma pessoa que eu tô buscando ganhar mais massa muscular, então eu aumento a quantidade de proteína, mas quanto mais nutrientes eu tiver na minha refeição, melhor vai ser aquela refeição. E também menos fome você vai sentir. Com certeza, e quanto mais alimentos que eu tiver que tenham fibras, menos fome eu vou sentir ao longo do dia. Então, por isso, um alimento que eu falo que é chave, que é principal ter em todas as refeições, são vegetais verdes escuros. Pode reparar, se você faz uma refeição ali, que você refoga uma couve, que você coma ali um prato de salada de alface e rúcula, se você faz ali um brócolis, você vai perceber que você vai se sentir saciado por mais tempo. Porque a quantidade de fibras que eu tenho nos vegetais verdes escuros é uma quantidade grande. Então eu consigo manter o meu organismo saciado por mais tempo. Outra dica que eu gosto de dar para as pessoas que faz a gente se manter saciado por mais tempo é, por exemplo, no café da manhã, eu como ovo mexido. Eu só como ovo mexido e tomo uma xícara de café. O que eu faço para eu não sentir fome no meio da manhã? Porque no lugar que eu trabalho não tem como eu comer nada no meio da manhã. Coloca aveia no seu ovo, coloca chia no seu ovo, coloca couve no seu ovo. Tem muita coisa que eu consigo colocar no ovo mexido que eu faço ele ficar mais rico nutricionalmente e que eu faço ele me saciar por mais tempo. Espinafre fica muito bom, né, no omelete. Entendi. E a suplementação também pode ajudar nesse caso? A suplementação pode e deve ajudar. Porque, por exemplo, a pessoa que vai comer um ovo mexido e tomar uma xícara de café de manhã, ela tá com uma quantidade de nutrientes boa, mas ela pode melhorar muito mais. Então, o que eu faço? Tomo um suplemento já ali de manhã, suplemento vitamínico. É um ótimo momento para eu tomar um suplemento vitamínico. Mas no meio do dia eu tenho muita vontade de comer doce. Consuma suplemento que tenha picolinato de cromo. Porque o picolinato de cromo ajuda a fazer isso, a diminuir essa vontade de comer doce. No caso do picolinato de cromo, por exemplo, se a pessoa sente mais vontade de consumir doce perto do almoço ali, ela pode tomar nesse de manhã horário. já. Se ela sente mais vontade à noite, ela pode tomar no período da tarde. Sim, melhor. Entendi. É bem legal, né? E é um suplemento assim que tem é um suplemento que ele tem um bom funcionamento no nosso organismo, que muitas pessoas não conhecem o funcionamento que ele faz no nosso organismo, né? E que tenha essa ajuda principalmente para as mulheres que sofrem com isso, porque é natural, o organismo da mulher pede mais carboidrato
e açúcar do que o organismo do homem. É igual a gente falou no episódio anterior, né? Que é importante a gente conhecer o nosso corpo, Sim. conhecer a nossa rotina e assim montar um cardápio adaptado para nossa rotina. Sim. Se você não consegue fazer lanche da tarde, tudo bem. Vai, faz um café da manhã mais Reforçado. denso, mais reforçado e vai complementando com Sim, o suplemento, que com também é um certeza. grande... Por exemplo, essa pessoa que não consegue consumir nada no trabalho de manhã e também não toma café, porque a maioria das pessoas não tomam café da manhã. Às vezes só tomam uma xícara de café preto e não comem nada. Né? Muita gente fala que não tem fome, não tem vontade de comer na hora que acorda, que se sente com ânsias, come. Toma um whey no meio da manhã no seu trabalho. Leva alguma coisa para comer, uma fruta, né? Um iogurte, um ovo. Você tem que entender a sua rotina e organizar para ver o que cabe dentro dela, né? Principalmente se você buscar emagrecer, aí você tem que ter mais ainda esse conhecimento da sua rotina. Eu acho que tem muito o mito que, por exemplo, a pessoa quer emagrecer e ela acha que para ela emagrecer ela tem que passar fome. Não. E aí ela tira um monte de coisa da rotina dela e aí já influencia tudo, porque daí tira principais refeições, ela fica estressada, ela fica desmotivada, E não dura nada. fica desanimada. E aí, às vezes, pode até funcionar, ela pode até emagrecer, só que acaba virando aquele efeito sanfona. Ela emagrece e aí volta a engordar. Volta e às vezes engorda até mais. Exatamente. É importante as mulheres entenderem o corpo delas, porque a partir dos 30 anos e mais ainda a partir dos 40 anos, o metabolismo da mulher entra numa queda, né? O metabolismo da mulher começa a funcionar de forma mais lenta a partir dos 30 anos, mas mais lenta ainda a partir dos 40 anos. E isso, junto com as alterações hormonais, aumentam o depósito de gordura no organismo feminino. Então, nós temos mais facilidades de armazenar gordura a partir de 30 anos e mais ainda a partir de 40 anos. Com 40 anos, aumenta ainda mais isso. Então, se a mulher analisar, né, tudo que pode acontecer com ela, se ela não começa a cuidar da sua alimentação ali, quão antes, mais próximo dos 30, mais difícil para ela vai ser próximo dos 40. Porque ela já vai ter, naturalmente, uma propensão de guardar gordura. A gordura que a gente chama localizada, ela vai se localizando cada vez mais na mulher de 30 e poucos, 40 anos. E isso vai aumentando porque, como cai o metabolismo e tem alterações hormonais, a mulher também tem alterações de humor. E com as alterações de humor, tem a baixa disposição. Então, acaba que ela tá retendo mais gordura e ela não tá tendo disposição para treinar e ela tá na fase que ela é mais ativa, então que ela tem muitas funções, múltiplas funções e que pouco tempo sobra para ela. E aí ela não tem tempo para fazer uma alimentação muito regulada e aí ela acaba comendo mais besteiras porque vira um ciclo. É um ciclo. E a bola de neve só vai aumentando. Só vai aumentando, só vai aumentando. E nesse momento, quando a mulher entra na faixa dos 40 anos, ela fica mais propensa a celulites, a estrias, porque o organismo dela é mais propenso a estar inflamado. Então, o organismo da mulher dessa idade tem mais inflamação, tem menos absorção de antioxidantes, produz mais radicais livres. Então, assim, se ela não começar a se cuidar ali próximo dos 30, perto dos 40 vai ficar cada vez mais difícil. Vai precisar de muita força de vontade. Então, por isso é muito importante a gente manter esse cuidado com a nossa saúde, olhar para o nosso corpo, olhar com atenção para a nossa rotina e priorizar, gente, não tem jeito. A vida ela é um eterno equilibrar de pratinhos, né? Exatamente. Acontece, uma hora, quando você está equilibrando uns, outros não vão estar ali, né? Mas a prioridade é equilibrar o seu pratinho, né? Porque se a gente não tiver com saúde, a gente não consegue fazer realmente nada. Exatamente. Por isso é muito importante priorizar a nossa saúde e também até pela questão de energia, de vitalidade, porque se a gente não tá bem com nossas alimentações, com nossos nutrientes, a gente vai ficar mais desanimado, ainda com a rotina super corrida, né? Exatamente. E nessa correria da rotina, a mulher esquece, né, de priorizar a sua saúde, porque ela tá com a rotina tão intensa, o trabalho é tão importante,
na faixa dos 30 anos é quando a mulher está ali conseguindo um sucesso no trabalho, né? E aí fica muito difícil vou ter que colocar meu trabalho em segundo lugar? Não, agora o meu trabalho é o primeiro lugar. Agora eu estou conseguindo subir de cargo, eu estou conseguindo ter visibilidade dentro da minha empresa. Como que eu vou deixar meu trabalho em segundo lugar? Não tem como. Meu trabalho está sempre em primeiro lugar, né? Muitas mulheres vivem isso. E se a gente não se olha, não adianta. Se a gente não se olhar, não cuidar da nossa saúde, o trabalho vai ser primeiro lugar, mas até quanto tempo? Não que não esteja, não que não tenha que ser primeiro lugar, não é isso. Mas tem que ter equilíbrio, né? Você consegue muito bem colocar o seu trabalho em primeiro lugar, mas também cuidar de si, desde que você saiba organizar o seu tempo. Organizar tempo é algo que dói, assim, de falar, né? Porque para a mulher é uma coisa muito difícil de fazer, organizar o tempo, porque a gente tem muitas funções. Mas a alimentação, ela tem que vir na frente, não tem como. Ela tem que ser prioridade em vários momentos da vida da mulher, porque se ela não se cuida nos 30, ela sofre nos 40. É exatamente isso. E é aquele negócio, se não tiver com saúde, você não consegue fazer as outras tarefas. Não Então, vai por conseguir isso, fazer o seu trabalho, não vai conseguir subir num cargo mais alto, porque facilmente você vai ficar doente, né? Tem aquela questão que a mulher que tem filhos, daí ela tem uma gestação atrapalhada por falta de nutrientes, ela tem um puerpério ruim por falta de nutrientes, ela não consegue amamentar, muitas vezes pode ser por falta de nutrientes. Tem muitas coisas que podem acontecer com a mulher nessa faixa etária, que é a faixa etária do ápice, né, da mulher, da fase, né, de desenvolvimento ali da mulher, que ela tem algumas conquistas, ou muitas conquistas, depende. Se ela não estiver bem nutrida, ela não vai conseguir, né, o passo a seguir. Ela consegue dar aquele passo, mas o passo a seguir ela não vai conseguir, porque o organismo dela está em déficit de nutrientes. Ô, Babi, dentro desse assunto, a gente já deu dicas de como montar pratos mais nutritivos, né? A combinação ideal para as refeições. Suplementação. Se você pudesse indicar alguns suplementos que podem ser fortes, que pode dar um forte auxílio ali naquele momento que nosso intestino, que a gente está com problema no intestino, que a gente está com metabolismo lento, alguns suplementos que a gente pode usar de forma estratégica até na nossa rotina corrida, que a gente pode inserir ali como um parceiro ali para dar uma força pra gente. Não, com certeza. Eu acho que nesse momento aí, sobre tudo que a gente falou, o principal suplemento que a gente tem que buscar para isso é suplemento que aumente a disposição, né? Os suplementos que aumentam a disposição normalmente são os suplementos que são ricos em nutrientes e que nutrem o seu organismo daquilo que está faltando, porque a disposição diminui quando o seu organismo está com falta de nutrientes. Aqui na Inove nós temos alguns suplementos que fazem isso de uma forma bem perfeita. Testosterol, Mil, Testosterol Woman, Testopro e Testofem. Eles são uma combinação de vitaminas e minerais. Nos testosterol nós temos aminoácido. No Woman, que é o nosso principal, né, do episódio do momento, ele tem ali extratos naturais que vão fazer essa parte de antioxidante e anti-inflamatório muito bem, porque a mulher precisa disso para melhorar a disposição. Às vezes a mulher é muito indisposta porque o organismo dela está muito inflamado, né? No testosterol Woman nós temos também o picolinato de cromo, que faz essa diminuição por massa, por doce, que é essencial para essa fase da mulher. Então, para mim, assim, dentro de tudo que a gente acabou de falar, seria o suplemento-chave, tá? Outros suplementos que a mulher também pode consumir ali para aumentar a disposição, cafeína, né? Cafeína aumenta a disposição para treino. Ela pode consumir também, por exemplo, um suplemento para diminuir a vontade de comer tanto, né? Aumentar a saciedade, como espirulina, que faz esse efeito de saciar por mais tempo, né? Nós temos aí uma gama de suplementos que dá para a mulher consumir. E um suplemento que eu acho muito importante as mulheres consumir é o colágeno. Por quê? Quando nós estamos nos sentindo mais bonita, nós
ficamos mais dispostas. E isso é algo que precisa ser falado. A mulher, quando ela se sente feia, ela não tem disposição, ela não quer se olhar no espelho, ela não quer se arrumar, ela não quer pentear o cabelo, ela não quer sair, ela não quer fazer nada. Então, ter uma pele bonita, um cabelo bonito, viçoso, brilhoso, unhas, né, fortes, com bastante vida. Uma coisa bem engraçada que eu costumo falar, ter a qualidade da pele da nossa boca, né? Bonita, bem nutrida, que a gente passe ali um protetor solar, um gloss, alguma coisa, um batom, o que a mulher gostar de passar e se sentir bem, faz toda a diferença. E por que eu falo da boca? Porque a hidratação, o consumo de água, deixa a nossa boca mais bonita. Então, se eu tenho uma quantidade hídrica boa dentro do meu organismo, eu tenho as mucosas hidratadas. As mucosas de dentro do nariz, de dentro dos olhos, de dentro da nossa boca, elas ficam mais hidratadas. Quando a nossa mucosa está hidratada, a nossa boca, né, o nosso lábio, ele fica mais coradinho. Então, fica mais bonito. E por isso que eu falo dessa importância. Então, a chave é a mulher consumir suplementos que aumentem a disposição e a autoestima. O colágeno da Inova também é bom porque ele também ajuda a combater os radicais livres, né? Porque ele tem vitaminas e nutrientes. Exatamente. O colágeno Beauty, que é o nosso colágeno Verisol, né? Ele tem ali uma quantidade de vitaminas e minerais que fazem esse aporte para a mulher, que colaboram para o cabelo, para a pele, para as unhas. E ele também dá uma reforçada até na sua imunidade pelos nutrientes que ele tem, né? Então ele é bem bacana. Ele tem o Verisol, né, que é o colágeno que é cientificamente comprovada a eficácia dele nas rugas, nas linhas de expressão, naquele preenchimento, né, dos sulcos que a gente vai causando, né, que são os sinais que vai causando na pele. Então, assim, ele é bem bacana o funcionamento dele. Ele tem, sem contar que o nosso é de morango, tem um gosto bem gostoso, né, dá para ser tomado. Eu gosto sempre de indicar para as mulheres tomarem à noite antes de dormir, né, para ele fazer ali um funcionamento no seu organismo enquanto você está dormindo. E aí você pode fazer um mix, tipo, tomar de manhã o testosterol e tomar à noite o colágeno. São nutrientes, né, são compostos de nutrientes que são bem especiais para essa mulher nessa fase da vida. E o coringa que a gente pode usar é o whey protein durante o dia, assim, em dias corridos. Tem a rotina corrida? Com certeza. Coloca o whey protein ali, que ele já vai dar aquele aporte de proteína. Com certeza. O whey dá pra gente usar ele de várias formas. Inclusive, a gente até andou conversando aqui sobre isso, andou fazendo algumas receitas, mostrando pro pessoal, porque a gente consegue usar ele não só como, eu não gosto de beber as coisas, mas você não precisa beber ele. Coloca ele num iogurte, mistura ele com iogurte, mistura ele com uma fruta, né? A gente ensinou a fazer algumas receitas de uma forma diferente de tomar whey, porque você não precisa tomar ele só no formato líquido. Quero fazer a gente fez uma receita bem legal de mousse de maracujá que vai whey. Então, tem outras formas da gente usar ele. E é uma estratégia bacana para as formiguinhas de plantão. Com certeza. Tenho vontade de comer doce. Depois do almoço eu preciso comer um doce. Leva o whey protein, faz um creminho faz uma sobremesinha com ele, Coloca um quadradinho de chocolate, né, 70%. Exatamente. Derretidinho, já faz um bombonzinho. Tem que usar a criatividade. Tem que usar a criatividade. E ele é um ótimo aliado para doce. Aqui na Inova a gente tem um de sabor morango, baunilha e chocolate. Então, assim, já tem 3 opções que é para todos os gostos. Exatamente. E dá para montar E é difícil não gostar receitas deles, porque eles são bem cremosinho, gostoso. A gente já fez algumas receitas, vamos fazer mais receitas para mostrar pro pessoal, mas tem várias formas de tomar ele, né? Você pode ali misturar muitas coisas, tem como fazer mingau, tem como fazer bombom, tem como fazer creme, tem como colocar na fruta, tem como fazer calda. Eu gosto de comer uma fruta, mas eu quero comer com chocolate. Faz uma calda de whey de chocolate para pôr em cima da fruta, né? Engana o seu cérebro. Você é mais inteligente, né? Seja inteligente, fazer essa uma questão. panquequinha. Tem muitas receitas. Muitas receitas. Uma vitamina, bater com leite, assim, pra ficar Exatamente. mais cremoso. Olha, agora no calor, a gente escuta muito as mulheres falando que não conseguem fazer a refeição noturna, não conseguem jantar. Porque tá calor demais, e aí se sente muito pesada, e nem todo dia tem salada para comer, quando tem, come salada, senão prefere não comer nada.
O whey pode ser usado aí de uma forma muito legal, porque você consegue fazer um shake, né? Coloca fruta, coloca iogurte, bater com whey, coloca gelo, fazer ele ficar mais grosso, né? Fazer um creme de abacate com whey. Ó, tem muita coisa que dá pra fazer, que dá pra ser uma refeição. Então, é muito fácil, gente. A ideia é usar o suplemento para isso mesmo, de forma estratégica, para auxiliar a gente ali na rotina corrida. Então, assim, não tem desculpa hoje em dia. Se você tá com a rotina super corrida, hoje em dia a gente tem muita coisa que pode nos ajudar. Tem o whey protein, tem suplemento que vai dar aquele A gente tem suporte. bastante coisa para facilitar, né? As pessoas, quando elas estão nessa cascata, normalmente elas só estão reclamando, que não tem tempo, que não consegue, que não pode, que não dá, que não é tudo que não. Mas se você olhar com outros olhos, você vai ver a gama, tipo assim, quantas coisas nós temos que podem facilitar. Basta a gente se organizar para isso, né? A gente buscar informação, porque, por exemplo, tem várias receitinhas que vão 2, 3 ingredientes, que são super fáceis de fazer, que você faz ali em 3, 4 minutos, que põe para gelar por 20 minutos e tá pronto. Tudo isso a gente consegue fazer, basta, né, querer, se organizar, buscar informação, né? Isso é bem importante. Na verdade, nesse processo feminino, é muito importante. Então, galera, já segue lá nosso Insta para vocês ficarem de olho em todas as receitinhas que tá saindo por lá, porque vai ter muita dica bacana de receitinhas fáceis que você pode fazer no seu trabalho, que você pode fazer na sua casa, ali no dia a dia que tá corrido, até para matar aquela vontade de comer um doce e também para ajudar ali nos nutrientes do dia, né? Babi, você tem mais alguma dica pra galera? Mais alguma coisa? A última dica que eu vou dar agora é sobre a água. Porque eu falei da água, mas esqueci de falar que muitas das pessoas falam da dificuldade de tomar água. Ah, eu não lembro de tomar água. Ou, eu tomo um tanto, daí eu já não quero tomar mais, porque me dá uma certa náusea, né? A primeira coisa, para as que não lembram, carregue uma garrafa de água. Quando a gente vê, a gente lembra. Se eu não vejo, eu não lembro. Né? Eu não trabalho sentada na frente do bebedouro, então eu não fico olhando a água. Então, se eu não tiver com a minha garrafa na minha frente, eu dificilmente vou lembrar que eu tenho que tomar água na correria do dia a dia. Então, carregue uma garrafa para cima e para baixo, vai para qualquer lugar, leve uma garrafa de água, né? Outra dica, para aquelas pessoas que tomam um pouco de água e depois já falam que ficam enjoadas. Pinga um limão na sua água, coloca um ramo de hortelã, espreme uma folha de hortelã na sua água, né? Coloca uma rodela de laranja na sua água, faz alguma coisa que mude um pouquinho o sabor da sua água, tá? Mas tome água. Exatamente, eu aprendi a beber água com a Babi, inclusive. Nossa, minha vida mudou completamente. E a gente falou bastante hoje sobre o funcionamento intestinal. Se não tiver o consumo de água, não tem funcionamento intestinal. E no episódio anterior, a Babi até falou que a gente, para fazer uma mudança, a gente não precisa fazer uma mudança radical. É aos poucos que a gente faz. Então, é mudando pequenos detalhes do nosso dia, aos pouquinhos. Às vezes, nessas pequenas mudanças, no final vai estar tudo redondo. Mas comece aos poucos. Uma coisa muito importante, assim, que você vai sentir muita diferença de mudar já de início, é a hidratação. Com certeza. Se você mudar já, se começar a beber, consumir mais água durante o dia, você vai sentir uma diferença na disposição, na saciedade também, porque muitas vezes o nosso organismo confunde fome com sede. Com sede. Exatamente. Na pele. Com certeza. Não, se você conseguir fazer essa pequena mudança que é o consumo de água, muitas mudanças estão por vir. E você não precisa, eu tomo 3 copos de água, eu tenho que tomar 3 litros. E começar a tomar 3 litros no outro dia. Não. Você pode começar tomando 1 litro, daí aumenta para 1,5 litro, vai para 2, vai para 2,5, até chegar no 3. Não precisa ser uma mudança do dia para a noite. Não, vai de uma forma gradual, que dessa forma você vai conseguir com mais facilidade. Então é isso, né, galera? Vocês anotaram todas essas dicas, porque olha, esse episódio ficou demais. Bom, vamos encerrando por aqui, porque ainda tem muito conteúdo para os próximos episódios. Continue ligadinho aqui no nosso perfil. E é isso, galera. Não deixa de curtir e até a próxima.